Bom dia, meu querido. Que bom estar contigo mais uma vez, aqui meditando juntos na palavra eterna e viva do nosso Deus e do nosso Pai. Eu espero que você esteja bem desde a última segunda-feira, quando nós meditamos juntos sobre as obras do Pai. Façamos as obras do Pai enquanto é dia. Eu espero que esses dias tenham sido dias de botar a mão na massa e realmente realizar as obras de Deus na tua vida. E hoje nós vamos continuar meditando nessa palavra viva do Senhor para os nossos corações. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Convido você a ler comigo o livro de Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse para a igreja em Roma: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia! Eu quero destacar contigo hoje essa expressão: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa salvação promove a justiça de Deus de fé em fé. Nós vamos refletir sobre isso hoje. Eu quero que você preste atenção nessas 4 afirmações que eu vou colocar aqui. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Primeiro, a proposta do Evangelho não é melhorar o homem. A proposta do Evangelho não é melhorar o homem. A proposta do Evangelho é matar o velho homem. A proposta do Evangelho é matar o velho homem. Segundo ponto, a proposta do Evangelho não é reeducar, entre aspas, o homem. A proposta do Evangelho não é reeducar o homem. A proposta do Evangelho é nascer de novo. É diferente de reeducar. A proposta do Evangelho é nascer de novo. Terceiro ponto. A proposta do Evangelho não é tratar dos problemas do homem. Não é tratar dos problemas do homem. A proposta do Evangelho é remover o pecado do mundo. Essa é a proposta do Evangelho, remover o pecado do mundo. Em quarto lugar, a proposta do Evangelho não é ajudar o homem no seu esforço de viver corretamente. Não é. A proposta do Evangelho é encher o homem do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós estamos falando dessas coisas. O Evangelho, ele é poderoso para empreender a plena salvação de Deus na vida do ser humano. O Evangelho é poderoso para matar o velho homem. O Evangelho é poderoso para fazer o homem nascer de novo no reino de Deus, nascer da água e do Espírito, uma nova criatura em Cristo. O Evangelho é poderoso para remover o pecado da vida de uma pessoa, da vida da humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não é uma expressão bonita apenas, mas é uma expressão real. De fato, o Cordeiro removeu o problema do pecado de sobre a humanidade. O Evangelho é o poder de Deus para encher este homem do Espírito Santo, para que ele seja capacitado a viver uma nova vida de fé em fé, capacitado a andar na justiça do Evangelho de fé em fé. Então, esse Evangelho do reino de Deus, do governo de Deus sobre a vida de uma pessoa, esse Evangelho é poderoso para transformar essa pessoa completamente, mudar a natureza, o interior, o espírito do homem que estava morto, ele revive. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E
e pelo Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, da palavra viva de Deus, nós renascemos, nós somos recriados em Cristo. Criados segundo Deus para as boas obras. É o que a palavra de Deus declara a respeito do poder do Evangelho. Só ele transforma o pior pecador num homem santo. Num homem santo. E nós vamos meditar um pouco mais na frente, daqui a alguns dias, sobre a santidade, o que significa essa santidade. Então, o Evangelho, ele traz essa plena salvação do Senhor para nós. A salvação, frequentemente no Novo Testamento, ela é uma palavra grega chamada sozo. Sozo. E o sozo, ele é muito abrangente. Ele não é só a salvação eterna, futura, espiritual, de perdão dos pecados e recebimento da vida eterna, que já é maravilhoso e grandioso. Mas o sozo, ele se manifesta aqui agora, na vida de quem o recebe plenamente. Sozo significa santidade, significa sanidade, significa saúde, significa bem-estar. Tudo isso está contido na salvação de Deus. Então, quando você e eu recebemos de verdade a salvação do Senhor, nós somos convidados a desfrutar de santidade, de sanidade, de saúde e de bem-estar. Não segundo o conceito mundano e humano. Eu não estou de maneira nenhuma baixando o padrão da palavra de Deus para o que se discute e se fala muitas vezes em círculos religiosos. Eu estou falando do conceito, daquilo que Deus projetou no seu coração e na sua mente para a humanidade viver. Uma vida de plenitude em sua presença. Com pleno suprimento de todas as coisas. Com libertação de cadeias espirituais, emocionais e físicas. Isso é salvação em plenitude. Isso é o que o Evangelho nos convida a experimentar. Mas para isso nós precisamos morrer para nós mesmos, matar o velho homem. Precisamos renascer em Cristo, sermos recriados. Precisamos remover o pecado das nossas vidas, viver em santidade. E precisamos ser cheios do precioso, maravilhoso e bendito Espírito Santo de Deus. Assim nós vivemos o poder do Evangelho. Um exemplo bíblico de alguém que experimentou isso em sua plenitude. Saulo encontrou-se com Cristo, se tornou Paulo e experimentou essa grandeza de vida com Jesus. O apóstolo João e o seu irmão Tiago eram conhecidos como filhos do trovão. Será que os caras eram nervosos? Pense um pouquinho. João foi o discípulo direto de Jesus que mais viveu aqui na terra. Ele viveu uma longa vida e pôde experimentar e amadurecer essa vivência humana, essa caminhada humana com Cristo, até o fim dos seus dias. No fim dos seus dias, não era mais Boanerges, filho do trovão. Era o apóstolo do amor. Então, o Evangelho é esse poder radical que nos transforma de dentro para fora, com muita graça, com muita autoridade, e com muita verdade, sem retrocesso. Esse é o Evangelho que pregamos. Paulo, ele testificou isso de si mesmo. 1 Timóteo 1,15, ele disse, essa palavra é verdade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconhecia na sua vida antiga a abundância, os múltiplos pecados que ele cometeu. E ao mesmo tempo ele reconhecia a grandeza e o poder do evangelho do reino que ele experimentou, que o libertou de uma vida de assassinatos, de perseguição à igreja, de opressão contra pessoas, de uma vida extremamente fanática em termos religiosos, para uma vida de graça, uma vida de plenitude, uma vida de dar a si mesmo em favor e em amor do caminho que outrora ele havia perseguido.
porque ele teve um encontro com o poder do Evangelho de Jesus. E aí a pergunta, queridos, por que que muitas vezes hoje nós não temos experimentado o poder salvador e transformador do Evangelho de Jesus? Sabe por quê? Jesus responde isso, e o apóstolo Paulo também fala muito sobre isso, porque nós temos pregado outro evangelho. Infelizmente, a igreja dita cristã, hoje em dia, tem diluído o evangelho, tem enfraquecido o evangelho, tem trocado a cruz de acácia, de madeira pesada, por uma cruz de aglomerado, de MDF, mais levinha. Nós temos pregado um outro evangelho. Hoje eu vejo um evangelho centrado no homem, centrado na potencialidade do homem, centrado naquilo que são dons, muitas vezes naturais, dados por Deus, pela sua graça, mas isso é enfatizado. E um evangelho onde o ego é acariciado. Você é o cara, você pode, você vai lá, conquista, vence, faz e acontece, porque você é, você é, você é. Mas o evangelho é centrado numa pessoa, e o nome dessa pessoa é Eu Sou. Não somos nós, é Ele. Eu sou, Jesus. O evangelho é centrado em Jesus, e não no você é. Ele é, nós não. E o que nós temos veio dele. Então o evangelho não pode ser centrado em nós, tem que ser centrado nele. O evangelho genuíno, que é o poder de Deus para a salvação, ele é centrado em Jesus. Se for centrado em qualquer um de nós, ele perde esse poder transformador. Você vai ter amigos, você pode ter seguidores virtuais, você pode ter colegas, mas você não vai ter irmãos nascidos de novo andando contigo. Então, voltemos ao evangelho genuíno, do poder de Deus transformador, salvador e radical nas nossas vidas, em nome de Jesus. Temos pregado um outro evangelho, infelizmente. Por que não temos experimentado? Porque limitamos o poder de Deus em nossos raciocínios. Claro, você é corpo, alma e espírito. O teu raciocínio é parte importante e integrante da tua constituição como pessoa. Mas os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Porque, tal qual os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são maiores, mais altos do que os nossos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Então, a dimensão dos pensamentos de Deus é extremamente superior do que os nossos. Por mais que legitimamente nós queiramos e devemos fazer isso, compreender racionalmente o Evangelho e a pessoa de Deus, ele sempre vai transpor a nossa compreensão. E no seu poder e na sua soberania, ele pode fazer o que a nossa mente jamais imaginou. Tudo muito mais além, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, ele pode fazer. Então, por que não temos experimentado? Porque limitamos em nossos raciocínios o poder de Deus. Quero te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Não limite. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir. O nosso Deus é espírito, é espiritual. E ele tem poder para fazer coisas inéditas na nossa vida. Se você ousar crer, você vai experimentar. Por que não temos experimentado? Porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus falou isso, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqui o conhecer não é apenas o intelectual, é o conhecer de relacionamento, relacionar-se com a palavra, alimentar-se da palavra, viver pela palavra, viver da palavra do Senhor.
tornar essa palavra viva em teu coração, em tua prática diária. Se a palavra de Deus é a verdade, eu vou aplicá-la na minha vida. Se de fato eu creio na palavra, eu vou viver considerando a palavra em tudo na minha vida. Eu não posso ser um cristão nominal que tem a Bíblia aberta no Salmo 91 ou fechada, empoeirada sobre um criado mudo, né? Então, eu tenho que tornar a Bíblia viva em mim. Aí eu vou experimentar o poder do Evangelho. A Bíblia ela tem que mexer comigo, ela tem que me confrontar, ela tem que me incomodar, para que eu concorde com Deus por meio do arrependimento e eu retorne à verdade do Evangelho. Aí eu experimento o poder de Deus. Aleluia. Por que não temos experimentado? Mais um motivo. Porque temos trocado o poder espiritual do Evangelho pelos poderes terrenos e transitórios deste mundo. Poderes tais como dinheiro, poder econômico, mídia, poder de comunicação, política, poder político, temporal e humano, influência, negócios, complacência com o pecado. Temos trocado o poder do Evangelho transformador e radical do reino por esses poderizinhos menores, transitórios, humanos deste mundo. Infelizmente, a igreja ocidental, a maior parte dela, está vendida a esses poderes, está submissa a esses poderes, está negociada a esses poderes. Eu falo com conhecimento de causa. Já estive em lugares em que, abertamente, pessoas ditas representantes políticos evangélicos, abertamente falavam de compra e venda de votos, sem o mínimo pudor, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Então, infelizmente, a igreja precisa se arrepender dessas práticas e voltar ao poder do Evangelho do Reino, voltar ao genuíno poder de Deus que vem do Evangelho e da obra da cruz de Cristo sobre nós. Por isso não experimentamos o poder de Deus, porque preferimos o conforto ao confronto. Mas o Evangelho do Reino, antes de nos trazer o conforto e a alegria da sua presença, ele nos traz o confronto da justiça. Por isso Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça primeiro, depois paz e em terceiro alegria no Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever dessa forma, nessa ordem. Porque não tem como você e eu experimentarmos paz com Deus sem justiça primeiro. Não tem como experimentarmos a alegria do Senhor sem provarmos da paz, logo, sem passarmos pela justiça. Então, primeiro nós passamos pela justiça, nós encaramos a cruz, e a cruz nos mata, a cruz nos aniquila, o velho homem. Aí nós passamos pela justiça, nós jogamos fora o que era velho, e tudo era velho, para adotar um novo estilo de vida, um estilo de vida de adoração. Essa é a justiça de Deus, quando o velho homem morre para si mesmo e se ajusta à verdade e ao padrão do Evangelho, ao padrão do céu. Essa é a justiça de Deus, revelada no Evangelho. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Cristo e Cristo crucificado. Aquele que poderia ter olhar como maldito ou como louco, é a justiça de Deus, é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus para aquele que realmente quer experimentar uma vida verdadeira. Cristo e Cristo crucificado. Então, nós precisamos passar pelo confronto da cruz de Cristo em nós. Aí, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos pela justiça,
ajustamos as contas com os céus e aí nós recebemos a paz. Paz com Deus, que não tem preço que pague. Não tem poderzinho que compense, que se compare com a paz que excede todo entendimento. A paz que guarda mente e coração em Cristo Jesus. Aquela paz que conserva firme o nosso propósito, porque nós conhecemos o Senhor, que é o príncipe da paz. Aleluia! E aí nós podemos desfrutar da alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é nosso alimento. A alegria do Senhor é o que faz brilhar o nosso rosto diante das dificuldades. Pode nos faltar tudo, menos a alegria do Senhor. E quando nós temos a alegria do Senhor, nós temos tudo. Aleluia! Então, queridos, o poder do Evangelho, ele precisa chegar em nossas vidas. E eu quero declarar aqui sobre você, sobre mim, é tempo de restaurar o poder do Evangelho em nossas vidas. Em nome de Jesus. É tempo de restaurar dentro e fora da igreja. Dentro da igreja, para que realmente a gente viva a plenitude dessa proposta. E fora da igreja, aqueles que ainda não foram salvos, para que realmente conheçam Cristo real, um Cristo vivo, um Cristo que nos chama para morrermos com Ele e sermos ressuscitados com Ele. Do Cristo nominal, do Cristo religioso, o nosso mundo ocidental já está saturado. Não precisa mais ser pregado. O que nós precisamos é de pessoas que decidam ser radicais e viver o Cristo crucificado. Esse Cristo precisa ser revelado em nossa geração. Cristo e Cristo crucificado. Então é tempo de arrepender-se. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia na proposta de Jesus para a tua vida, para que você morra com Ele, ressuscite com Ele, seja liberto dos teus pecados e viva uma vida cheia do seu poderoso e maravilhoso Espírito Santo. Aleluia! E arrepender-se do pecado original, inicial, que é a independência, a incredulidade e a desobediência. Nós precisamos cortar esse mal pela raiz, para que não sejamos mais independentes, incrédulos ou desobedientes ao Senhor e à sua palavra. Voltar ao temor, à reverência ao Senhor. Voltar a considerar de fato o Senhor como dono da nossa vida, como aquele que manda, que governa, que dirige. Não apenas aquele que eu chamo quando eu estou enrascado, né? Mas aquele que participa da minha vida, porque ele reina e dirige a minha vida. Voltar ao temor do Senhor. Assim nós experimentaremos essa vida. O justo viverá pela fé, e viverá de fé em fé. Veja bem que é uma fé cada vez maior. Por quê? Porque você vai alcançando alturas maiores e realizações maiores no reino de Deus. Então, querido, essa palavra é uma palavra para balançar mesmo o teu coração e o meu coração. Eu tenho sido mexido com essa reflexão. Confesso a vocês que eu já venho refletindo sobre isso tem cerca de 1 ano. E eu vinha amadurecendo essa fala aqui dentro do meu coração. Até o momento em que o Espírito Santo aqueceu aquela chaminha e disse, libera. Então eu estou liberando aqui em obediência ao Senhor. Eu espero que essa palavra mexa contigo e te tire do sofá, espiritualmente falando, ou da cama, ou da UTI, ou da porta do inferno, sei lá, de onde você esteja, lugares de trevas. Que essa palavra mexa contigo e que você se levante em nome de Jesus para viver a integralidade desse evangelho do reino, conhecer na prática o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a começar da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqueles que eventualmente estão fora da igreja, que também o Espírito Santo fale aos corações em nome de Jesus. Vamos orar?
Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo de reflexão na Tua Palavra. E eu comparo essa reflexão de hoje como uma luz, aquela luz que vai examinar o nosso fundo de olho. A gente está ali com o olho bem aberto, não pode nem resistir, e de repente aquele jorro de luz, aquele jato de luz vem sobre nós que a gente fica até meio cego. Mas é assim que eu creio que o Senhor está fazendo aqui agora com essa palavra, jogando luz nas nossas trevas, como disse o salmista Davi no Salmo, para que seja iluminado, Senhor, todo o nosso interior e que a gente possa remover aquilo que atrapalha vivermos a proposta do Evangelho do Reino. Senhor, nós queremos conhecer o poder deste Evangelho, a graça desse Evangelho, o amor pleno desse Evangelho, que nos revoluciona de dentro para fora, que tira todo entulho, toda tranqueira, todo lixo, todo pecado, todo veneno, toda maldade, todo luto, toda depressão, tudo que é de ruim, Senhor, que saia da nossa vida pelo poder do Evangelho genuíno do Reino de Deus. E que, Senhor, venha sobre nós a plenitude da salvação, santidade, sanidade, saúde, bem-estar, aleluia, vida eterna. Tudo isso, Senhor, venha sobre nós. Assim, Senhor, eu te peço nesse dia que cada um que ouvir essa palavra, que essa palavra caia como boa semente em terra fértil e que ela possa abalar as estruturas e mexer com cada um de nós, construindo algo novo, de dentro para fora em nossas vidas. Assim eu oro, assim eu te agradeço por essa oportunidade singular de compartilhar a palavra viva do Senhor com todos que ouvem aqui, Senhor. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Deus possa amplificar essa palavra em teu coração e revolucionar a tua vida, assim como essa palavra tem mexido comigo nesses dias, em nome de Jesus. Convido a você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, @Novo e Vivo Caminho 1972. Você acha aí o canal, se inscreve, ativa o teu sininho. Toda segunda-feira nós estamos mandando uma palavra nova. E coloco também algumas coisas da minha vida pessoal aí, né? Que eu considero que possam ser úteis para você, tá bom? Então, muito obrigado por ter tido a paciência de me escutar hoje. Que Deus abençoe poderosamente você e que você seja luz.